na sequência, vamos ver que Sol Lewitt também vai trabalhar, depois, sobretudo a partir dos anos 70, numa série de desenhos e pinturas murais, nos quais ele vai detalhar as relações entre concepção e percepção da obra, e também as ideias de superfície e a ideia de volume. Enquanto a análise dos princípios fundamentais do desenho, que é calcado na linha, essas obras refletem também, mais uma vez, a lógica que, de sorte, está presente em toda a sua obra, que é a lógica das permutações e variações da forma. E por isso, no trabalho que está na parte superior, vocês estão vendo que ele é composto apenas de linhas. E acima dessas linhas horizontais, saem linhas verticais que agora criam formas retangulares e também trapezoidais. E o mesmo ocorre no painel de baixo, que é um painel imenso que ele fez para o Museu Metropolitan de Nova York, que veremos na sequência, onde nós temos então um desenho de parede, ou uma pintura de parede, se quiserem, onde então nós temos linhas que são agora surpreendidas pela mudança de direção das mesmas e que assim criam formas outras, inicialmente quadrados, retângulos, triângulos, círculos e, como veremos agora na sequência, uma série de novas formas. Assim, o artista descobre, com aquilo que é a base elementar da arte, ou da pintura, ou do desenho, que é a linha, a possibilidade de criar planos. E assim, seguindo a máxima de Kandinsky, que dizia que tudo começa num ponto, que, à medida que cresce, vira linha, e à medida que se torna parte de outra linha, ou dialoga com outra linha, se torna plano. Criando, então, esse imenso painel, que é composto por 10 figuras geométricas, obra produzida nos anos 80, mas que é consequência de uma série de trabalhos que ele vinha fazendo desde o começo dos anos 70 e que traz, então, essa surpresa de que com pouquíssimos recursos, com pouquíssimos elementos, você pode criar uma maximização das formas. É um trabalho profundamente minimalista e, no sentido literal, como explorar, então, o elemento mínimo, como a linha preta sobre um fundo branco, e a partir unicamente dela, exclusivamente dela, criar uma série de formas geométricas. Essa ideia vai levar o artista também, como vemos agora nesse outro trabalho, também é um painel, ou melhor, um mural feito na parede, e que ele faz a partir do final da década de 70, esses painéis são agora feitos especificamente para o local onde eles serão exibidos, trazendo então uma ideia muito cara à arte da atualidade e que nós chamamos de site-specific, ou seja, um trabalho projetado especificamente para o local exibitivo. E nesse sentido, esses trabalhos não necessariamente são duráveis. Esses trabalhos, eles podem ser efêmeros, já que naquela parede ou naquele espaço, a exposição pode durar um determinado tempo e depois dar lugar a outros trabalhos, inclusive de outros artistas. E por isso o artista não estava interessado na permanência, mas pensando novamente na filosofia oriental, buscava também a ideia de impermanência, como essência da própria vida. E por isso, então, esse trabalho reforçava também a indiferença dele quanto ao material, no sentido de que a sua preferência recaía sempre, como artista conceitual que era, ou minimalista, se quiserem, pela ideia do conceito. Observem que são formas muito simples, linhas negras na posição vertical, linhas vermelhas e azuis na posição diagonal, linhas amarelas e negras na posição horizontal e que cria agora um trabalho extremamente complexo e que, na verdade, se traduz com uma perfeita pintura, com todas as qualidades pictóricas e apenas a partir de uma ideia prévia, a ideia de tensionar as linhas seguindo direções. O que vai ficar mais forte nessa obra que vemos agora, que é um desenho, uma série de desenhos murais instalados num grande centro de arte americano, que é o Dia Beacon, próximo a Nova York, e, na verdade, que são feitos a partir de ideias de linhas nas mais diversas direções, inclusive usando cor, como veremos depois no detalhe, e que criam, então, padrões que aparentemente são muito próximos, mas quando vermos de perto, são completamente diferentes.
Embora o artista Sol LeWitt preferisse ser considerado um artista conceitual, como eu já disse, ele, na verdade, acabou sendo enquadrado como um artista do minimalismo. Mas ele chegou a escrever vários artigos e textos sobre arte conceitual, dentre eles um texto clássico, que é chamado de Parágrafos sobre Arte Conceitual, publicado em 1967, onde ele diz que o artista agora se converte numa espécie de máquina que faz arte, que tudo depende da ideia, que a ideia é, na verdade, prioritária ao produto final, que seria a obra. E partindo dessa premissa, ele então elaborou uma série de painéis ou de murais como esses, que são desenhados diretamente sobre as paredes desse espaço e que têm cores e formas que seguem um projeto prévio, como veremos agora no detalhe. Observem que nós temos aí sutis variações que vão criando ou se criando a partir unicamente das direções das linhas, sejam elas horizontais, verticais ou diagonais. Como vemos agora melhor no detalhe, essas linhas, que aparentemente são apenas cinzas, em tons mais claros ou mais escuros, elas têm cores e cores variadas, que na verdade são feitas a partir de um processo extremamente sutil, com grande precisão e que perfazem então a ideia de um padrão que aparentemente parece ser único ou próximo, mas que apresenta sutilezas e diferenças à medida que nos aproximamos, mas ao mesmo tempo que partem sempre de uma ideia. Mais do que o resultado final, ele estava preocupado com a direção, ou com o entrecruzamento, ou com a relação que essas linhas criavam entre si mesmas. Ou seja, se a linha é a base do desenho, o desenho pode e deve ser constituído unicamente por linhas, e criando então quase que pinturas, como essas que estamos vendo aí. Essas obras, assim como muitas outras que vamos ver nessa parte da aula, estão no Dia Beacon, que é considerado um verdadeiro templo do minimalismo. E aí vemos algumas fotografias desse grande espaço, que é localizado numa antiga fábrica da Nabisco, num enorme galpão que contém mais de 200 obras, situado hoje a 1h20 mais ou menos de Manhattan. E ali nós vamos encontrar um espaço muito adequado para apresentar essas obras e assim como também obras conceituais, já que estas virão em decorrência direta do minimalismo.